Por volta do ano 221 a.C., o nobre Shi Huangdi, ou Qin Shi Huang, levou a melhor nos confrontos entre os principados chineses para assumir o governo da China. Como vocês devem se lembrar naquela minha ilustre videoaula, aliás, muito obrigado pelo incrível alcance que ela teve, as mudanças de dinastias na China ocorreram por causa de lutas e disputas pelo poder. Guerras, pancadaria e porrada, melhor dizendo, né? Enfim, ao assumir o trono, Shi Huangdi deu início à dinastia ou Império Qin, onde muita coisa importante aconteceu e onde seriam estabelecidos os pilares do regime imperial chinês, essenciais, indispensáveis e extremamente marcantes para as dinastias sucessoras. Então, edição, roda a vinheta. E você, meu caro espectador, vamos conhecer um pouco mais sobre a China Antiga. Shi Huangdi procurou desde o início fortalecer a sua figura de imperador e o seu prestígio político e pessoal. Para isso, ele precisava enfraquecer o poder que estava fragmentado nas mãos dos nobres e aristocratas, líderes dos principados chineses. Para isso, ele obrigou eles a se mudarem para a capital e se desarmarem. As armas confiscadas e tomadas pelo governo seriam derretidas e posteriormente transformadas em estátuas. Este momento seria considerado como o estopim para uma nova era que revolucionaria a política chinesa até o século XIX. Ao longo do seu governo, o imperador procurou adotar um sistema único de pesos e medidas, uma única escrita e um sistema de leis que deveria valer para o país inteiro. Ele ainda promoveu os concursos para o preenchimento de cargos públicos. Agora teríamos uma coisinha no mundo trabalhista e profissional chamada qualificação. Pessoas teriam de passar no concurso para conseguir emprego e ser mais qualificadas e competentes para a função que procurassem exercer. Antes disso, o emprego estava muito concentrado na área da aristocracia, da nobreza. Agora a coisa se descentralizou e partiu para a sua popularização. Outra coisa, além da adoção de sistemas únicos, pesos, medidas, leis e escrita, o governo de Shi Huangdi foi marcado pelo início da construção da Grande Muralha da China. A Grande Muralha é considerada como uma das maiores edificações do planeta e também uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E tal fato e atributo não são por acaso, visto que ela é realmente bem extensa. Vê só, tem quase 8 metros de altura, quase 4 metros de largura, e percorre um total de 9.000 a 20.000 quilômetros de leste a oeste do território chinês, atravessando planícies, montanhas e desertos. Ela realmente mostra o quanto a China e, consequentemente, a Ásia são diversificadas na questão de paisagens naturais, o que leva em conta a vegetação, clima e relevo. Quem gosta de geografia sabe do que eu estou falando, não é verdade? Mas a ideia de edificações como esta lá na China não nasceu exatamente e propriamente na curta dinastia de Shi Huangdi. A ideia de se ter uma muralha legal para proteger o território já vinha de muito tempo. Na dinastia Chu, anterior ao governo de Shi Huangdi, já existia essa mentalidade. Lembra lá atrás que os nobres aristocratas, líderes das províncias, tinham um certo poder de influência militar e política na região? Então, essas mesmas províncias teriam erguido as suas próprias muralhas e torres de observação para proteger-se de uma eventual invasão inimiga. Porém, em seu governo, como nós já vimos, Shi Huangdi pautou na centralização geral das coisas e no aumento do aparato burocrático. Ordenou a derrubada das velhas para o erguimento de novas. E assim aconteceu. O processo de construção da muralha começou no Império Qin, mas não acabou exatamente no próprio Império Qin, tá? Toma cuidado. Ela acabou cerca de 2.000 anos depois, ali por volta do século XVI, quando a China vivia a dinastia Ming. Ok? O objetivo da muralha era o de defender o território, impedir a invasão de povos nômades que vinham muitas vezes da região norte, interligar parte do território chinês,
que até então estava em processo de expansão, e empregar soldados desocupados. Mais tarde, outra vantagem a ser explorada pela muralha, mais precisamente na dinastia Han, durante o governo do imperador Liu Ban, seria a de proteger as atividades comerciais. Traduzindo um pouco a linguagem aqui, proteger os comerciantes que com suas mercadorias e caravanas ali passavam. Beleza? A muralha é um dos maiores cemitérios do mundo, devido ao grande número de homens colocados e não poupados para construir a muralha. Também conta com um sistema de defesa bem avançado. São milhares de torres de observação, centenas de fortes estão em torno disso, vários soldados atuam como sentinelas vigilantes e um perigo é anunciado de maneira muito inteligente, acendendo tochas, hasteando bandeiras ou fazendo sinais com a fumaça. Numa determinada invasão, em uma questão quase que imediata, as torres de soldados vigilantes captam a informação, transmitem-na para mais torres e soldados. A este momento, já colocam as armas de prontidão para revidar ao ataque e toda a extensão comunicativa da muralha começa a interligar os mais diversos pontos e também clama por uma ação militar para resolver a situação. Apesar de ter bons objetivos a alcançar, a muralha nunca fora algo sempre assertivo, que sempre impediu as mais variadas invasões aos chineses. Em certos momentos ela mostrou-se falha e sem muito efeito, chegando até a ser bombardeada em pleno processo de construção, o que contribuiu para o seu processo de construção ser bem demorado. Sua importância militar e estratégica foi diminuindo com o passar do tempo. Na dinastia Qing, a última da China Imperial, a muralha da China aposentou-se definitivamente. Não deu outra. Apesar de todos os pontos negativos, a muralha é certamente uma maravilha, mas vem sendo muito degradada por causa do lixo acumulado por lá, por causa das pichações, por causa também do roubo de tijolos. Sim, você não ouviu errado, roubo de tijolos na China, parece até o Brasil, e também por causa da própria idade desta muralha, em estado atual de ruínas e em necessidade de reparos. Já é certo que grande parte da muralha está em risco de existir. Alguns especialistas acreditam que seja em torno de mais ou menos 14 mil quilômetros. Você vê aí o tamanho da coisa que está. E ao contrário do que muitos dizem, ela não pode ser vista da Lua. Não pode mesmo, tá certo? Shi Huangdi fez muita coisa, inclusive não gostava de opositores. Aos pensadores que mostravam ser contra a sua pessoa e o seu posicionamento, eram perseguidos, condenados à morte e as suas obras eram queimadas. Pois é, como a gente pode ver, o poder sobe a cabeça e quando chega na ambição pessoal, é um problema terrível. Ele é considerado como o fundador do Império Chinês, que a partir de então viria a ser um marco enorme para a civilização chinesa e também para a história da Ásia e, consequentemente, de toda a humanidade. Para você ter uma ideia do tamanho da importância histórica que esse cara tem, até em seu túmulo, no seu túmulo, tem a marca registrada dele. As tradições diziam que para a vida eterna, você poderia levar alguns objetos, algumas preciosidades que tu possuíste em tua vida terrena. E uma autoridade suprema, uma liderança, uma celebridade como Qin Shi Huang não levaria pouca coisa dessa vida, não é verdade? Aí olha o que o sujeito fez. Ordenou que em seu túmulo estivesse um sistema de defesa bem avançado para que nenhum fuxiqueiro, nenhum curioso viesse a perturbar o seu sono profundo e ordenou também que em volta do seu túmulo estivesse um exército de centenas de guerreiros, conhecidos hoje como guerreiros de terracota ou exército de terracota. Hoje estima-se que há cerca de 10 mil esculturas nesse exército simplesmente espetacular. E outra coisa, não teve cópias nas esculturas não, viu? Cada uma tem o seu detalhe específico. Cada uma representa alguém que o Shi Huangdi conviveu ao longo de sua vida. Entretanto, Shi Huangdi morre, minha gente, no ano 210 a.C. E pela tradição, o que aconteceu? Sim, conflitos, instabilidade política, lutas e guerras pelo poder. E no ano 206 a.C., a família Han ocupa o trono vago
e inicia uma das mais marcantes dinastias de todos os tempos. A dinastia Han retomou a aliança do poder imperial com as famílias poderosas, justamente para consolidar bem a sua figura e conseguir armas e homens o suficiente para formar o exército imperial. Ela ainda retoma a construção da muralha e a ideia de expandir e unir o território. Além disso, tivemos uma coisa muito importante que aconteceu nessa dinastia Han e que é imprescindível, essencial quando você estuda uma vez na sua vida China Antiga. Eu estou falando da Rota da Seda. A Rota da Seda, uma verdadeira rota do mundo, foi uma série de rotas, formuladas pelo Império Chinês sob a dinastia Han para fins comerciais, tecnológicos e culturais com outras regiões do continente e com o Ocidente. Nessa brincadeira, a China abandona a ideia de ser o império do meio e cresce bastante as relações com a Índia, a Pérsia, regiões da África e Europa e com ninguém menos que o Império Romano. A Rota da Seda marca uma abertura, um encontro do Oriente com o Ocidente, seja uma abertura comercial, cultural ou política. Dentre os produtos que mais circulavam na Rota da Seda eram joias, viajantes, culturas, artesanato e também a própria seda. Ah, não me diga! Graças a ela, chegou uma filosofia de vida em uma religião na China chamada budismo. Sim, meu amiguinho, o budismo veio da Índia e fez muito sucesso em terras chinesas, que a este momento já contavam com aproximadamente 60 milhões de pessoas. Falando do budismo, temos que destacar o fato de ter se popularizado na dinastia Han as ideias de Confúcio, o confucionismo, e as ideias de Lao Tse, que nós conhecemos hoje como taoísmo. E você conhece muito bem, basta olhar essa figura aqui. A dinastia também marcou a época de grandes invenções e de progresso técnico. Quer ver? Foi no governo Han, por exemplo, que foi criada a bússola, os fogos de artifício, o papel, o pincel de bambu, o carrinho de mão e o moinho movido a água. Também tivemos aperfeiçoamento na pecuária, na produção de ferro e também na agricultura. Tais progressos técnicos viriam a se espalhar de forma significativa pelo Ocidente. Nem preciso dizer da importância do papel nos dias atuais, que, aliás, é o próprio papel que eu uso para fazer meu roteiro. Também nem preciso destacar a importância da bússola na época das grandes navegações, que, aliás, foi nesse período em que o teu país foi descoberto, o Brasil. E nem preciso falar da importância dos fogos de artifício que tu vai ver com certeza nesse teu lindo e maravilhoso Réveillon. Não é verdade? Grande parte deste mérito nós podemos dar à Rota da Seda e às atividades comerciais que estiveram sempre com o ser humano ao longo de sua história. Várias estradas foram feitas e as atividades artesanais também aumentaram de forma extraordinária, o que viria a repercutir no comércio, cada vez mais crescente. Mas a maravilhosa dinastia Han teve que acabar, infelizmente para nossa tristeza. O seu fim originou um período de instabilidade política, guerras, conflitos e rebeliões pelo poder. Depois disso, tivemos vários momentos de guerras, novas dinastias, invasões, massacres, isolamento, progresso, até chegar ao século XIX, quando a China imperial começa a esboroar e a China do século XX começa a dar as caras. Em um próximo vídeo falarei mais sobre essa história, porque por este ano é só.